Olá, graça e paz, mais uma vez aqui no nosso EBcast. E agora, nosso EBcast de número 29. E aqui mais uma vez com vocês, irmão David Breto. Graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, Felipe Lopes, e daremos continuidade à nossa série de livros bíblicos. Hoje será a segunda parte do livro de Samuel. Isso aí. No último livro tivemos aí muita competição, eram muitos personagens, muitos detalhes, mas não é agora o caso desse aqui, não é mesmo, Felipe? Exatamente, nosso episódio vai focar nele. Pastor, músico, guerreiro, poeta, mercenário, amante das mulheres, fundador de uma dinastia, e eu tenho certeza que eu esqueci mais alguma coisa. Estou falando do rei Davi. Davi, o que tu fazes aí, Davi? Se teu lugar é na guerra, Davi, por que escolher descansar? Se é tempo de tu guerrear. Davi, o que tu fazes aí, Davi? Se teu lugar é na guerra, Davi, por que escolher descansar? Se é tempo de tu guerrear. E não vai ser urso que tu vai matar, não vai ser um gigante que tu vai Exatamente. Pelo texto aí, pelo título do nosso EBcast, que você que está assistindo já vai estar vendo aí embaixo, né? Vamos ter algo parecido com o que eu vou falar aqui. Davi, podemos dizer que era um homem forte de espírito, mas fraco, né, de corpo, porque ele tinha, infelizmente, também suas fraquezas. Não dá para ter perfeição centrada em um homem que não seja Cristo, né? Apesar de Davi ter suas qualidades, ele tinha grandes fraquezas e eram demais. Vamos aqui focar, apesar de estarmos aí falando do livro de 2 Samuel, na trajetória desse homem, porque nós já tocamos nele lá no EBcast passado, só que com foco no Saul, apesar de termos ali a participação de Davi, né, se achegando e tudo. E para isso vamos ter que fazer rápidas incursões aí no livro passado de 1 Samuel, para podermos estabelecer aí a linha narrativa do que é o segundo livro de Samuel. Lembrando os irmãos, né, acho que não é exaustivo, que apesar, irmão, mas aí vocês vão tocar de novo no EBcast lá do 1 Samuel, que nós estamos falando de praticamente um único volume. Foi a tradução, uma das primeiras traduções que divide em dois esse livro, mas nós estamos falando do livro como um todo, aí de 1 e 2 Samuel, como um volume apenas. Exatamente, é o livro de Samuel. Embora a gente frisou no último episódio, não foi o Samuel que escreveu. Eu sei que é um erro bem de criança quando vai ler a Bíblia pela primeira vez. Pensa que Samuel que escreveu, né? O livro de Samuel, o livro de Josué foi Josué. A gente já deixou bem claro aí na nossa série que a autoria de um livro pouco importa. Principalmente, a gente sabe que quase todos eles tiveram ou passaram por uma redação posterior. Um exemplo é o próprio livro de Samuel. Vários eventos são narrados bem após, né, a sequência. O próprio reino de Davi, ele já é citado quanto tempo ele dura, que seriam 40 anos, né? 33 anos em Judá e Israel e 7 anos somente sobre a tribo de Judá, sendo que ainda vai ser desenrolada a história de Davi, ou seja, ele foi escrito após toda a vida de Davi, ou até talvez até toda a linhagem ali, né? Samuel, ou melhor, Davi e Salomão, ou talvez até a terceira ou quarta geração. Então, como a gente falou no primeiro episódio do primeiro livro, era focado em 3 personagens, né? Saul, Samuel primeiro, Davi uma parte a partir do capítulo 16, mas o segundo livro ele é focado completamente sobre Davi e ele conta o seu reinado, todos os altos e baixos que aconteceu na vida desse rei. Isso, e não há como, por exemplo, escapar. Temos outras citações no livro aí, mas o foco todo é em cima do desenvolvimento e do estabelecimento do reinado de Davi. E voltando à questão aí mais historiográfica do livro, como disse o irmão Felipe, é bom ressaltar que o livro o que nós estamos aí chamando e classificando como 2 Samuel aí na nossa tradução,
não vai ter um diário, né? Ou seja, não vai estar diariamente sendo registrado aqueles feitos e tudo. Tudo é registrado posterior, né, ao final de tudo da história e bem após Davi, inclusive. Alguns estudiosos bíblicos, para tentar aproximar das pessoas citadas no livro, no caso aqui Davi e os que estão com ele, vão tentar dizer que foi a geração de Salomão que leu o livro e tudo. Eu acredito que ainda vai ser bem posterior, inclusive. Mas, como bem falou o irmão Felipe, isso não tem importância. É importante que foi registrado estas histórias, chegaram até nós. Mas podemos também dizer para os irmãos que detalhes, inclusive é bem detalhista, né? Sabemos disso pelo livro 1 Samuel. O último EBcast sobre 1 Samuel foi até longo, porque é muito detalhe. Esses detalhes eram comuns de serem registrados em tipos de atas, vamos chamar assim, mas não era assim o nome, ok? Em que os reinados tinham. Você acredito que já lembra lá da história, lá de onde o rei Assuero, estando em uma noite sem poder dormir, né, faz aquela velha estratégia: conta uma história aí para mim do reinado. E aí alguém puxa um registro e começa a ler para ele, pro rei Assuero, lá aquele lá da Ruth, aliás, lá da Esté, e começa a ler para ele o registro ali. No dia tal, um homem chamado Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei e tudo. E que livro é esse que essa pessoa está lendo? É que os reis faziam registros dos seus feitos, faziam registros de episódios importantes da nação, e esses registros aí não vieram a se tornar parte da Bíblia, embora, acredito eu, muito do que nós temos nos livros sagrados aqui, como é o caso de Samuel, Crônicas, Reis, que são livros que virão posteriormente, tenham boa parte dos registros aqui tirados dessas anotações, que fique bem claro, tá, irmão? Não foi alguém que sentou e começou a fazer esses livros como se fosse um diário. Eu sei que tu viu essa cena lá em novela, lá do Gênesis, enfim, e ficou na tua cabeça a cena do Moisés escrevendo lá Gênesis, Êxodo, como se fosse um diário. Não foi assim, tá, gente? Fique bem claro, aquilo é só para ilustrar a novela, mas não foi assim que aconteceu. Pois é, o importante é a gente fazer essa desmistificação, né, na cabeça das pessoas. Eles acham que a pessoa tá ali fazendo o seu trabalho diário, cuidando de ovelhas, de repente tem um lapso, um insight, aí senta ali debaixo de uma figueira, senta sobre uma pedra, pega o tablet dele e vai lá anotando. Não era assim que ocorria, até a questão do material, né, é bem escasso. Inclusive alguns vão dizer que o livro os registros, melhor dizendo, do Gênesis, de Moisés, foram escritos em tábuas de pedra. O próprio livro do Costume do Rei que a gente citou, que Samuel escreveu, né, o Costume do Rei foi escrito possivelmente em pedras, porque não tinha papel assim facilmente como a gente tem hoje, né? Aliás, a gente já está até substituindo o papel, né? Até a questão de currículo, livros, jornais, tudo hoje está acessível de forma digital. Então está sendo substituído também. Na época era bem raro, então era basicamente reis e locais e pessoas bem ricas que tinham esses livros. Às vezes nem lia, né? Como a gente via na Idade Média, né? Às vezes as pessoas tinham uma biblioteca gigantesca e era uma forma de mostrar riqueza. Muitas das pessoas nem sequer liam. Às vezes os filhos e filhas, mas a própria pessoa não gostava, é só mais para ostentar, para mostrar sua riqueza. As Bíblias, né, as primeiras Bíblias eram caríssimas. Hoje em dia a gente aperta 2 botões e já está instalado no nosso celular e a pessoa pode acessar várias versões até do grego e do hebraico original. Isso mesmo. E falando aí, como o irmão Felipe citou, a questão de estar no pasto, né, e voltando pro personagem do livro de 2 Samuel, Davi, o início dele, né, que na verdade está lá no primeiro livro, se dá justamente em um local pastoril, né? O início do Davi, ele não vem de família real. Os 2 primeiros reis de Israel não vieram de famílias reais. Eles foram literalmente forjados, né, aí nas labutas e também nas batalhas que enfrentaram, e se fizeram reis a partir disso. Exatamente. A gente já viu que
a primeira dinastia entre aspas, né, acaba com o próprio Saul, dá uma pequena sucessão ao seu filho, mas ela termina ali em Saul mesmo e Deus já rejeita, né, falando da linhagem de sucessão divina, de eleição por Deus, de escolhido por Deus, ela passa de Saul para Davi, depois de Saul ter cometido todo aquele processo de apostasia que nós vimos no último episódio. E Deus manda Samuel ir na casa de um dos ungir um dos filhos de Jessé. E tá lá o mais moço, né, o menor, cuidando das ovelhas. E Deus fala para Samuel que esse era o rei de Israel. E ele acaba sendo ungido ali na presença dos seus irmãos. E com o tempo, como a gente falou na parte de Saul, vão surgindo, né, episódios que mostram que Davi vai mostrando o seu valor. O mais conhecido de todos é o grande episódio de Davi e Golias, citado aí sempre quando o mais fraco vence o mais forte, né? Em todas as culturas possíveis, que é um menino de baixa estatura, um jovem, um mancebo ali, possivelmente entre 16 a 20 anos, né? Não tinha idade para ir para a guerra, normalmente se ia com 20, então um pouquinho menos de 20, não era uma criança de 8 anos, como às vezes as pessoas... É retratado em filmes e séries, em desenhos e tudo, mas perto de um gigante parecia de fato uma criança. Ele consegue, com a sua funda e o seu estilingue, derrubar o gigante e trazer aí grande livramento para Israel. É comum a gente ouvir pregações em que o pregador floreia o período que Davi foi pastor de ovelhas, dizendo que este período serviu como uma base para ele se tornar rei de Israel. E, irmão, tem uma inverdade aí. Calma, não é bem assim. Ele, claro, leva a sua experiência no campo, cuidando de ovelhas, e ele mesmo, Davi, faz referência disso em um episódio. Quando Saul, ele inquere Davi, né, o porquê ele estava se oferecendo para enfrentar um dos inimigos ali de Israel, no caso o Golias, e ele fala que tinha enfrentado já um urso, né, e tinha enfrentado um leão. E para defender as ovelhas tinha conseguido matar essas duas feras no campo. Então ele usa isso como, vamos dizer assim, experiência para poder o Saul, na época rei, né, apostar na experiência dele para enfrentar aquele homem enorme. Só até aí, né, que fique bem claro. Por quê? Porque a gente vê pregações onde as pessoas usam, né, o Senhor estava preparando Davi ali no campo e tal para governar Israel. Não, o Senhor não preparou um rei no campo. Ele preparou Davi sim, mas através de experiências bem mais profundas. Nós vamos ver no decorrer tanto do primeiro livro quanto ainda do segundo até, que Davi passou por poucas e boas. Por exemplo, teve que viver inclusive no meio dos inimigos. Ele teve que aprender diplomacia na marra, né? Tem o episódio que o irmão Felipe citou lá no último EBcast, dele precisar, por exemplo, de estar tão grande a perseguição do Saul em cima dele, que não tinha mais território estratégico para ele ficar. E ele teve que sair para o território filisteu, e ali ele acabou servindo ao rei filisteu por mais de um ano. Tanto que o rei filisteu teve confiança nele, que quando Davi pediu um local para morar, ele praticamente deu para ele uma cidade, que é Ziclag, né? E ali o Davi ficou, né, praticamente guardando a cidade. Ele e seus 600 homens guardava aquela cidade e tudo, né? E ali ficou morando, servia ao rei, né, dali do filisteu e tudo. O rei não fez mal para ele, recebeu bem ele, então ele servia também ao rei, né? Mas que, inclusive, o texto deixa claro lá ainda do final do 1 Samuel, que quando ele precisava se apresentar a Ziclag, aliás, não é Ziclag, tá? Ao rei, né, ali filisteu, perguntava: e aí, o que é que tu fez hoje? Onde foi a tua incursão? Eu fui lá no sul de Judá e fiz ali um assalto, vamos dizer assim, né, e peguei todos os despojos, tá aqui. Na verdade, ele nem tinha ido pro sul de Judá, ele tinha pegado de outra região, mas aonde ele ia, diz lá no texto que ele matava todo mundo, para não deixar pista, né, para não chegar no ouvido lá do rei de Filisteu, que ele tinha dado uma volta ali por Israel, ali pela região de Judá. Exatamente, esse é o período de Davi mercenário, né? As pessoas às vezes esquecem, mas Davi, ele andou ali com o pessoal não muito bem visto. Se fosse para a igreja,
acho que muita gente não daria a paz do Senhor ali para os companheiros de Davi. Na época, quando ele estava fugindo, né, de Saul. Saul persegue ele após aquele canto das mulheres, né, que ficou enciumado. Tenta cravar Davi na parede com uma lança 2 vezes, né, e tenta fugir. Fica fugindo até depois do seu casamento. Ele se casa com uma das filhas de Saul por causa da morte, por ele ter derrotado Golias. Era um dos prêmios, né? A primeira acaba Saul por ciúme dando a outro, uma tal de Merab, e outra, Mical, ele acaba dando para Davi, né? Não tinha planejando ali uma estratégia para matá-lo. Tem o episódio lá dos 200 prepúcios filisteus, que era para ser 100, Davi foi lá e trouxe 200. E né, nessa época, fugindo de Saul, da perseguição assim completamente arbitrária e à toa, ele fica ali com os pessoal parecido ali com o tal do Jefté, né, que ofereceu sua filha lá. Andava também com um pessoal não bem visto. E ali ele começa a exercitar, né, o seu dom de líder. Na morte de Saul, há toda uma guerra. O rei Aquis quer levar Davi para a batalha para ir contra Israel, porque ele achava que estava o tempo todo lutando contra Israel. Na verdade, estava lutando contra os inimigos de Israel. E ele volta para casa, é saqueado pelos amalequitas, a cidade de Ziklag. E o povo começa a chorar, não tem mais nem força, né? Os homens têm todas as suas mulheres, suas crianças roubadas, toda a sua família, né? Um saque completo. E o povo quer apedrejar Davi, né? E aí o Davi se esforça no Senhor e consegue reanimar o povo e saquear, né? Tomar de volta todas as suas mulheres e todos os seus filhos e tudo que aqueles soldados tinham. Aí ele reanima, né? Ou seja, essa época aí, tanto que vamos dizer, esse esquadrão de elite, que a Bíblia chama de Peleteus e Quereteus, ou Peletitas e Coraitas ou Queretitas, vai acompanhando Davi como uma espécie de guarda especial, né? Guarda particular o tempo todo. Possivelmente eles que vão ali com Davi para conquistar a cidade de Jerusalém. Exatamente. É nesse período que Davi praticamente está sendo, né, por permissão de Deus, acredito eu, forjado como um rei. E a gente até falou, né? Falamos ali no último episódio que não era algo mágico, né? O Senhor não estava fazendo um rei ali no pasto cuidando de ovelhas. Ele é escolhido, o Davi, mas passa por um monte de experiências. Do momento em que o óleo é vertido na cabeça de Davi por Samuel, até o ponto em que ele vai realmente ser declarado rei sobre todo o território de Israel, inclusive de modo gradual, tá, gente? Não é assim, morreu Saul, vamos fazer uma grande festa, vamos fazer a coroação de Davi sobre Israel. Não, ele mesmo vai ter que ainda pelejar para adquirir, vamos dizer assim, todo o território e ser reconhecido por todo o território. Ou seja, tem um processo muito grande. Ele vai para o palácio real de Saul, ele vai conviver ali no palácio, como eram os trâmites, como eram as coisas. O rei tinha conselheiro, é assim, ele tem uma guarda de confiança. Depois que ele sai em fuga do palácio e não vai mais ser alguém que vai conviver com o palácio, ele vai acumular para si, como bem falamos, Felipe, uma galera ali não é muito considerado gente boa pela sociedade, mas que vão se tornar pessoas de confiança para Davi, né? Vão ali ter no meio daqueles os chamados valentes de Davi, que vai se tornar um tipo de guarda real do Davi, mas não eram somente uma guarda de enfeite, eram realmente homens que se tornaram muito bons em batalha e sozinho conseguiam enfrentar dezenas de homens ao mesmo tempo. Ou seja, Davi vai construir as relações, né, entre ele e uma guarda pessoal de confiança paulatinamente, quanto também vai construir relações diplomáticas de pouquinho em pouquinho. Tanto que uma das suas mulheres, Davi não tinha só uma, era filha, por exemplo, de um rei local, Gessur, se não me engano o nome do rei. Ou seja, é um processo que ele vai levar. Então essa história que o pregador às vezes conta, né? O Senhor estava forjando o rei ali no pátio, no pasto e tudo. E do modo como é pregado, às vezes, parece que quando o Samuel
unge Davi a rei, pronto. Dali para frente parece que o pregador não esquece esse processo que o Davi passa, né? E é um processo muito longo, dura anos, até ele realmente vir a ser rei. Exatamente. Falando de uma característica que eu acho bem assim clara no livro e que o livro enfatiza muito e que poucas pessoas ligam, é o Davi político. Ele é um estrategista mais do que qualquer um, talvez por isso que ele tenha tido uma dinastia muito longa. Um dos golpes entre aspas, né, de uma das estratégias políticas foi o que tu falou. Casou com a filha de um rei, aliás, 2 reis, né, se a gente contar Saul também. Ele casa com a Mical e outra mulher ali também. E ele consegue, nessa época que ele passa com os filisteus, muitos historiadores vão falar que ele aprende a tecnologia da época. Israel não era só atrasado diante dos outros povos na questão organizacional, administrativa, da questão do rei, né, que eles queriam para si, mas também na parte tecnológica. Os filisteus eram povos de guerra e estavam sempre com as melhores armas e tudo. E Davi, nessa época, ele acaba aprendendo e traz essa tecnologia para Israel e vai dominar praticamente todos os povos em redor, inclusive os filisteus. Ou seja, aprende não só táticas de guerra, como tecnologia militares, né, várias espadas, questão de luta também, né, você conhece o seu inimigo, as suas fraquezas e várias outras atitudes políticas que a gente vai ver no desenrolar da história de Davi. Aí eu vou estar sempre pontuando isso. Mas a partir desse momento, né, quando se encerra o período mercenário de Davi, Saul morre. E aí há a questão, quem é que vai assumir o trono? E como é que fica essa questão, David? Exatamente. E é bom enfatizar, né, nessa parte, iniciando praticamente o livro de 2 Samuel, que Davi não celebra a morte de Saul. Quando chega, inclusive, um mensageiro até Davi falando: Saul caiu em batalha contra os filisteus. Aquela batalha que o irmão Felipe citou, que o rei, né, Aquis, o rei filisteu, queria levar o Davi com ele para pelejar, mas os superiores, né, os generais do rei Aquis disseram: olharam para o lado, e esse homem que está fazendo aqui no meio com esses hebreus aí? Assim mesmo, ele é de confiança, né? Ele serviu ao rei de Israel, mas ele é de confiança, é meu amigo, nunca me decepcionou. Disse: não, tira ele daqui, manda ele embora daqui. Amanhã a batalha vai rolar e ele vai se virar contra a gente. E o pessoal insistiu, né? O Davi até achou ruim, mas o rei de Aquis disse assim: olha, eu gosto muito de ti, mas assim que amanhecer o dia, pega tu e teus homens e vai-te embora, porque o pessoal tá desconfiado contigo. E pronto, foi assim que inclusive o Davi não viu a morte de Saul ou pôde fazer alguma coisa para poder deter. Quando o mensageiro chega até Davi e diz que morreu o rei Saul, e o Jonatas, amigão de Davi, ele lamenta. E os seus homens também lamentaram, né? Choraram, inclusive. Por quê? Porque, poxa, mas o homem tentou matar ele, né? Como disse o irmão Felipe, tentou espetar ele na parede com lança 2 vezes. Mas se desenvolveu uma relação ali meio que parental, né, entre o Davi e o Saul, pelo tempo com que ele conviveu no palácio, né? Não foi algo rápido assim. Como eu falei, do pasto de ovelhas até o trono houve um processo longo aí. E nesse processo, como não se apegar às pessoas com quem você conviveu? No caso, o Davi para com o Saul. E isso aconteceu de modo tão grande que o filho de Saul, Jonatas, né, se amigou muito a Davi, né, e de modo que o Jonatas, né, com ele tinha um apego tão grande que fizeram promessa, né, de cuidar da posteridade e tudo. E quando Davi soube que mataram todo mundo, a casa de Saul caiu, literalmente ele se entristeceu muito, né? Tanto que é quando encontra Davi uma figura lá na frente, né? Tem até canções aí no meio pentecostal dessa figura, que é um rapaz chamado Mefibosete, né? Eu soube que ainda restou um da semente, né, de Saul, um rapaz chamado Mefibosete, tá vivendo lá num local ali pobre de maré, e o cara tá lá, assim, não,
quando Davi já estava como rei, né? Traz ele para cá, que eu preciso honrar uma promessa que eu fiz pro meu amigo. Pois é, e quando cai a casa de Saul, há um episódio aí que vai se repetir mais futuramente. É um episódio aí muito importante para a história de Israel, que é o rompimento entre as tribos, né? A divisão. Uma tribo se separa das demais. O povo queria eleger que continuasse a dinastia de Saul, né? O filho, sobrou um dos filhos, que era o chamado Isbaal, que era apelidado de Isbosete, né? De forma pejorativa, que Isbaal significa o senhor da casa e Isbosete significa a vergonha da casa. É como se fosse um atual presidente aí, que de vez em quando é chamado de um palhaço aí dos anos 80 por causa da semelhança do seu nome, traduzindo para o dia de hoje. Mas o Abner, né, que era o general do exército, unge o filho de Saul, o Isbaal. E todas as tribos vão após Isbaal, e a tribo de Judá fala: não, nós vamos seguir a Davi. Ou seja, há uma ruptura aí no povo de Israel. E aí começa uma guerra civil. Poucas pessoas se esquecem disso. Às vezes, quando a gente ouve aí em desenhos, séries, pastores e pregadores, eles acham que morreu Saul, assumiu Davi. Negativo, houve uma divisão aí de coroas, né? Houve um tempo que houveram 2 reis em Israel, no caso. Um em Israel e outro em Judá. A tribo de Judá escolheu Davi. Já como uma estratégia política dele, como eu falei, lembra daquele saque a Ziklag? Ele foi e saqueou os amalequitas e mandou presente para os anciãos de Judá. E ele vem com a sua comitiva ali de guarda, né? Seus mercenários, e enche aquela cidade, a cidade de Hebron, onde estavam decidindo. E o povo falou: olha aí, rapaz, o Davi tá... Ele já tinha meio que subornado os anciãos e trouxe aquela cidade, aquele exército, basicamente. O povo falou: não, bora ir após Davi, né? Davi já guerreou contra os nossos inimigos aí do lado, ele é o rei de Israel. Ele é o rei que foi ungido por Samuel e tudo. E as tribos: não, vamos seguir após Isbaal. E ficaram ali guerreando um tempo até que matassem, né, Isbaal. Mas antes há toda uma estratégia política de Davi, né? O Abner briga com o Isbosete, o Isbaal, e ele vai se encontrar com Davi para entregar o reino. Aí Davi o que faz? Mais uma estratégia política, manda trazer a Mical de volta, né, que ele tinha comprado e tudo, porque era filha do rei. Se Isbosete morresse, o trono passaria para sua filha. E quem é o marido? Davi. Então tá tudo certo, né? O povo vai se voltar para mim. Davi estava sempre pensando à frente. Aí acaba Joabe acaba matando Abner, né? Que vamos dizer que seriam os personagens secundários aí do livro, os chamados filhos de Zeruia, né? Que era Joabe, Abissai e mais um outro que eu acabei esquecendo o nome, mas que briga também. Azael briga com Abner, né? Acaba Abner matando o Azael e acaba gerando uma intriga entre os filhos de Zeruia e o Abner. E quando o Abner vai tentar se aliar com Davi, vai lá Joabe, não, mata o cara, né? Com medo de perder o seu trono, o seu cargo ali de comandante da guarda. E Davi fica meio, né, sem saber o que fazer e acaba tendo que chorar a morte de Abner, mostrando novamente para todo Israel que ele não tinha nada a ver com isso. E aí o povo finalmente, depois da morte de Isbosete ou Isbaal, volta aí sim totalmente para Davi, todas as tribos. Mas Davi vai agir mais como um rei de 2 coroas, né? A gente olha assim, acha que após isso Davi unifica as tribos de Israel como um povo só, mas ele vai estar agindo como um rei tanto de Israel quanto de Judá. É como se na época da União Ibérica, né, que a gente até citou no do ZBcast, o primeiro, morreu o rei de Portugal, né, o Dom Sebastião, e acaba passando para o seu parente mais próximo, que por coincidência era rei da Espanha também. Então Portugal e Espanha estavam sobre as 2 coroas, sobre o mesmo rei, tanto que a questão do Tratado de Tordesilhas é ignorado por um tempo,
Depois vem o Tratado de Madrid, que é a nossa parte aqui, a minha parte, se torna Brasil aqui do Amazonas. E Davi ele vai ser essa espécie de rei, tanto que passou Salomão e passou outra geração, as tribos já se dividem de novo e estão o tempo todo brigando. Até são contadas de forma distinta, né? Israel e Judá. Esses episódios mostram como não é somente lá no filho de Salomão, o Roboão, que ocorre aquele rompimento. Aquilo ali é a oficialização de 2 reinos. Mas nós já vemos essa diversidade e essas diferenças desde esse episódio aí. Na verdade, a gente já percebe desde lá dos Juízes, né? Antigamente, Israel era diverso. Cada região, melhor dizendo, cada tribo tinha a sua identidade e era forte. Então não era essa homogeneização tão como a gente acha que é. É porque a gente olha para a história de Israel, aquele olhar muito evangélico, né? O Israel. Eles mesmos, irmão, não se viam em muitos dos episódios históricos dele como um. E a maior prova disso que isso é tão verdade que os próprios discípulos, olha só, passados já milhares de anos, séculos e séculos, vão perguntar para Jesus quando haveria de haver a unificação de Israel. Ou seja, passado um tempo, estavam ali toda a região de Israel debaixo de novo de uma única coroa, que no caso era do Herodes, tá? que servia estava, vamos dizer assim, cedido para o poder romano, e mesmo assim ainda não se viam como um, ainda não se viam como unificado. Na época de Jesus, já passado ali séculos e séculos, ou seja, essa unificação ela não era algo que já havia ocorrido. E é como o irmão Felipe falou, Davi vai ser um rei preocupado com a legitimidade da sua realeza, né, da sua figura como rei. Daí toda a estratégia de tentar reaver, por exemplo, Mical e tudo, não matar o Saul pelas próprias mãos dele, porque havia todo um cuidado de manter a legitimidade. Nisso ele realmente era muito prudente, né, muito mais do que o próprio Saul foi na época em vida. Havia uma preocupação para que, quando fosse ele reconhecido por uns como rei, os outros seguissem também o exemplo, né, de que ele chegou lá por realmente ter sido ungido do Senhor e tudo, né? Às vezes essa coisa de unção é vendida no meio, principalmente no meio pentecostal, como uma coisa muito romântica. Ungiu, pronto. Não te preocupa, tá tudo certo, tá selado. Eu não sei se é por isso que nós temos alguns líderes no nosso meio que começam a fazer loucura, porque acham que só porque tem um título pode tudo. Irmão, não é assim. Nem os que de fato eram ungidos, com um óleo e tudo na cabeça, metiam os pés pelas mãos. O próprio Davi, por mais que metesse os pés pelas mãos em outras áreas da vida dele, na parte diplomática, na parte política, ele era muito estrategista e soube ganhar e galgar os territórios e as tribos como era necessário fazer ali, e não por imposição da espada somente. Exatamente. Então Davi ele acaba sendo ungido sobre todo Israel e Judá, e aí ele fica com um impasse, né? Existem 2 capitais, uma é Hebron, que é do reino de Judá, e a outra ficava em Manaim, que era ali onde ficava o trono do filho de Saul, né, do Isbaal. E agora, como é que ele vai descascar o pepino? As tribos estão brigando, né, os próprios soldados dele são completamente inimigos da tribo do norte, né, que a gente chama, mas a Bíblia vai chamar de Israel. Então ele decide que a capital do seu reino, do seu reino unificado, seria uma outra capital, né? Então ele, depois de 7 anos ali em Hebron, ele decide estabelecer o seu reino numa cidade nova, né? E nessa escolha ele é genial mais uma vez. Ele escolhe primeiro um território neutro, que apesar de estar dentro da tribo de Benjamim, lá naquela divisão de Josué, ou seja, Benjamim, né, a tribo que, entre aspas, seria fiel à casa de Saul até o final, ele escolhe esse território, né, para estabelecer sua capital, um território que ainda não havia sido conquistado, né, ou seja, era de direito da tribo de Benjamim, mas eles não conquistaram, então ele vai lá e conquista, coisa que era para ter feito lá em Josué, que é de um reino diferente, né, estranho ali, daquelas tribos que o Senhor
mandou expulsar, que eram os jebuseus, e ele toma com o seu exército próprio. Ele não usa nem o exército de Judá, nem o exército de Israel. Ele usa os seus próprios mercenários para tomar aquela cidade e ali estabelecer o seu reino. Tanto é que é chamada de Cidade de Davi. E fica no centro, né, dos dois reinos ali. Ou seja, ele é completamente diplomático e consegue ali reinar sobre essas duas coroas de uma forma bem magistral. Então ele traz ele conquista aquela cidade e aí depois ele traz todo aquele aparato religioso e faz toda uma reforma política dentro do povo de Israel. Então eles começam a ver Davi como esse vitorioso e esse rei que está ali, né, sobre a capital, e todo mundo começa o reino de Davi começa a ser confirmado através dessa capital, né, que até hoje até hoje, se a gente falar esse nome, se falar que é capital de tal nação e tal nação, corre ali um grande problema diplomático, para você ver a importância dela. Exato. O texto bíblico, inclusive, mais a parte histórica, vai citar que Davi utiliza o chamado Tsinor, que foi traduzido como passagem de água. É uma estratégia militar usada por Davi que não volta a se repetir. Tanto que essa palavra só existe aí nessa parte do texto, né, lá no 2 Samuel, e não tem mais em outra parte na Bíblia. Ele vai, conquista, né, a cidade dos Jebuseus, né, inclusive o nome Jerusalém aí vai ter uma influência, né, do fato de que pertencia a tal povo. Os Jebuseus são expulsos ali nessa invasão que Davi faz com os seus, como falamos, esses homens que andavam com Davi, chamados de valentes de Davi, eram capazes de derrotar cada um deles vários homens ao mesmo tempo. Passaram anos treinando e tendo como única forma de estilo de vida a batalha. Então eles eram bons nisso. Davi vai transformar Jerusalém no que é conhecido quem estuda a história bíblica como a cidade-templo, né? Ou seja, era a cidade como um todo considerado casa de Deus. Parece estranho pra gente, mas na verdade não deveria. Isso tá lá nas páginas da Bíblia, irmão, tá? Pra quem não sabe. Nós temos, inclusive, até aí, narrado pelo irmão Felipe, um texto fora de contexto, já falando sobre isso, né? Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era templo, tá, irmão? Era Jerusalém. Davi vai até compor salmos, que é esse que nós falamos aí, sobre o fato de que aquela cidade agora era sagrada. Quando se fala cidade sagrada, era nesse quesito, de vê-la como um templo, como a casa do Deus de Israel agora. Já tínhamos falado antes, lá no livro 1 Samuel, que a ideia de local sagrado, de local onde estava o nome do Senhor, que era Siló, já estava sendo praticamente desconstruída. Toda aquela bagunça feita pela família de Eli tinha começado a praticamente desconstruir a ideia de local sagrado de Jerusalém, de Israel, como sendo Siló, né? E, enfim, tudo isso vai acabar tirando o foco de Siló, e Davi praticamente vai reconstruir essa ideia agora em Jerusalém, como sendo a cidade do grande rei, né? A cidade sagrada, a cidade de Davi, a cidade-templo. A gente viu que a Siló ficou um pouco rejeitado lá, que ficava a Arca da Aliança. Aliás, o templo, né? A Arca da Aliança foi tomada lá no episódio do Icabô, e ela estava na cidade de Kiriat Jearim, depois de todo aquele episódio que ocorreu com os filisteus, que a gente já citou. Então ela fica lá o tempo todo de Saul, ou seja, Saul não se preocupa em estabelecer essa questão, fazer uma reforma religiosa. Saul se preocupa só com a questão militar. E a parte religiosa para ele é só usada como uma muleta para estabelecer o seu reino, como dando-lhe legitimidade, né? Sempre trazendo Samuel para o seu lado. Ali, sou ungido, Samuel que me ungiu. Tá vendo, pessoal? Olha aí, o Samuel tá falando que Deus que me escolheu. Então, nesse quesito aí, ele mesmo, naquele episódio, quis oferecer sacrifício ao Senhor. Ele destrói uma cidade toda de sacerdotes, né, a cidade lá. Então, ele não está preocupado muito com a questão religiosa. Davi, pelo contrário, né, assim que ele se estabelece em Jerusalém, ele faz questão de transformar essa cidade no centro religioso
e Israel. Então ele pega a tenda que estava lá em Siló atrás, né? Até porque se fosse em Siló o pessoal de Judá ia ficar um pouco ciumado. E pega a arca que estava lá em Kiriat Jearim e traz para a cidade, né, que ele havia conquistado. Tem um episódio que é citado também que Uzá acaba morto, né? Ele traz de Kiriat Jearim, acaba alguém tocando e ele morrendo. Então ele fala, tô com uma bomba atômica aqui, eu vou deixar na casa de alguém. Aí deixa na casa de Obed-Edom e vê que Obed-Edom estava sendo abençoado. Ele falou, opa, eu acho que Deus já aplacou a sua ira, bora lá buscar, né? E aí tira a bênção lá do pobre do Obed-Edom e finalmente estabelece a Arca da Aliança ali na tenda e fica tudo em paz. Aí começa o seu período mais tranquilo, né? Até que ele mesmo caça para sua própria cabeça. É bom ressaltar, antes da gente passar para o episódio aí mais marcante da vida de Davi, que o episódio de Obed-Edom tendo a Arca da Aliança guardada em sua casa vai fazer com que, a Bíblia diz lá, né, no trecho, que o Senhor abençoasse a casa dele, porque ele permitiu que ficasse ali a arca. É muito comum que pessoas tentem reproduzir isso, pegando réplicas da Arca da Aliança, né, que é dado lá naquela campanha tal da igreja. Ah, mas foi ungido pelo pastor tal, a arquinha. E ainda temos lojas ali em Manaus. Quando eu vivia em Manaus, meu Deus, eu entrei em uma loja que eu falei, existe isso, rapaz? Loja de itens religiosos para atos proféticos. Tem estandes inteiros cheios de chave de plástico, casinha de plástico, mini Arca da Aliança, né, pintado ali de ouro. Enfim, gente, não vai para essa não, tá? O episódio que ocorre ali era, como o irmão Felipe bem falou, era para o Senhor mostrar, abençoando o homem, de que ele não estava mais irado, né? E que era um sinal de que tá tudo ok, pode pegar a arca e colocar agora em um local apropriado. E é por isso que o Senhor abençoa a casa daquele homem. Também, né, não se diz isso em detalhe, mas com certeza um homem justo e tudo, né, enfim. Mas não volta a repetir-se, gente. Entende? Não volta a repetir-se. Porque se fosse um padrão, fosse uma regra, a arca abençoaria a terra dos filisteus enquanto ela estava lá. E não foi assim que aconteceu. E nós falamos isso no último EBcast. O que foi que aconteceu quando a arca esteve lá no território dos filisteus. Então, cuidado com esses atos proféticos de ficar pegando a arquinha da aliança para colocar a oferta dentro e tudo. Gente, isso é invenção. Isso não tem amparo nos textos bíblicos. Que fique bem claro, certo? Inclusive, por causa desse episódio aqui, o Davi pega a arca e leva para Jerusalém, literalmente estabelecendo a cidade como a cidade-templo, o local onde o Senhor colocou o seu nome. Tava bacana, tava tudo bem, Davi entrou dançando, cantando na cidade, a arca tá chegando, o povo celebrando. Passou um tempo, como diz um certo pastor aí, né, que falta fazer stand-up no púlpito, tava feliz demais o Davi, tava muito bom as coisas e ele vai procurar, como diz o irmão Felipe, para a cabeça dele. Ele tá lá de boa, as batalhas estavam sendo travadas sem dificuldade alguma, então o próprio Davi nem estava indo, né? A presença do rei já intimidava ali os inimigos, mas os caras que estavam com o Davi eram tão bons, realmente tão bons. Tem até um trecho aqui que mostra as proezas de cada um deles. Tinha um que conseguiu derrotar praticamente um exército sozinho, com uma espada na mão. Então ele se garantia nos homens que ele tinha ali. Então Davi nem ia para essas batalhas. E é nesses episódios do Davi não indo para a batalha e ficando ocioso no palácio, é que ele dá com os olhos e tinha lá longe ali uma mulher se banhando, né, se lavando e tudo. Eu vi um pregador falar uma besteira. E porque essa mulher foi se banhar assim, era para tentar os homens mesmo. Gente, banheiro não vai ter nem na idade medieval ainda, né? Entre os séculos ali 5 e final da idade medieval ali, século 14, enfim. Não vai ter banheiro, é uma criação até moderna, inclusive. Se banhar era um ato que não era tão contínuo, né? Tão comum. Às vezes, talvez, ali nem sempre todo dia tinha banho. Mas era comum que as pessoas pegassem uma talha d'água e higienizassem o corpo. Então a mulher ela não estava seduzindo ninguém. Ela era até casada.
Infelizmente, Davi faz um ato terrível. Ele manda buscar a mulher. Pede os seus servos para buscar a mulher. A mulher não se ofereceu para Davi. É a forma do texto falar amenizado. Davi praticamente a força. Exatamente, né? O pessoal tenta sempre romantizar. A novela da Record, os caras se conhecem desde da infância, Davi salva ela e tal. Mas isso eu vou deixar bem claro que não está na Bíblia. Pra você ver, né, que Urias era um dos valentes de Davi, ou seja, ele fazia parte dessas pessoas de elite. E o Davi nunca tinha visto a mulher dele, né? Possivelmente, parece que ele tem que perguntar para alguém quem é essa mulher. Não vivia bisbilhotando ali. E é uma coisa que eu conversei contigo, né, David? Possivelmente ele já era acostumado a sempre trazer mulheres, né, para o seu leito, né? Sobretudo, principalmente, né? Dá para perceber isso. Quando ela era solteira, né? Transformava ali, o cara olhava e... Acho que Davi era meio que um stalker ali, né? da antiguidade. Ele olhava uma mulher, falava, essa aí deve ser solteira, então quem é? Filha de quem e tal? Ah, é filha do fulano de tal, traz pra cá que ela vai ser minha concubina. Então, Davi parece que já tinha o costume, né? Não é nada muito velado. Aí o problema grande é ela ser casada, né? Aí que pegou, aí que complicou toda a situação, porque naquela época o Davi poderia ter, aliás tinha, né, várias mulheres. Então o grande problema era que ela era casada e Davi, por causa dessa cobiça, né? Por isso que a gente sempre fala que o pecado não é só o fazer, mas mas principalmente o pensar, né? Nasce no coração. Por isso que Jesus disse o homem que olha para uma mulher com intuito, né, de cobiçá-la já comete adultério, porque nasce aí. Então aí a pessoa vai e cobiça, começa trazendo para o nosso dia, né, manda mensagem, dá aquela curtida, aí começa os comentários mais aí vai parte pro privado, aí marca o encontro, aí acontece. Não foi naquele momento lá que aconteceu, foi muito tempo antes, né, com a tentação e com a cobiça da pessoa. Então nasce naquele momento que Davi adultera, quando ele vai perguntar e vê aquela mulher ali e tal, se banhando e vê, quando ele pergunta quem era quem era essa mulher, e ele disse que era a mulher de Urias, ele já estava com o seu desejo sexual já assim desenfreado. Nem uma mulher casada já poderia falar, não, beleza, né? Ela é casada, então deixa pra lá. Não, ele já estava tão decidido no seu coração pecar que só deu um estalo, trouxe a mulher e infelizmente concebeu. E aí ela engravida, né, de uma criança, e ele começa um estratagema muito perverso, né? Ele traz o seu marido que estava em guerra para ter relações com a mulher, para que ela falasse que era dele, né? Assim, quando crescesse a barriga, ele veio, foi tu mesmo que me engravidou naquela época que tu veio aqui e tal, que Davi mandou tu vir. Ou seja, ele nem queria assumir o filho, olha só como o cara era peste. Ele ia mandar outro assumir, e para continuar, né, depois que o rapaz não desce para sua casa, ou seja, fica ali, né, como um bom soldado. Poxa, a arca e Israel e Judá estão em tendas, né, estão ao ar livre. O meu senhor Joabe está lá na guerra, né, acampando, e está no morre, não morre. E já tá pronto pra guerra, e eu tô aqui, eu vou pra minha casa comer com a minha mulher, né? Beber e comer e dormir com a minha mulher. Aí ele fala, não, né? O cara é justo. Tanto que o próprio Deus disse que Davi tinha feito isso com uma pessoa que era mais justa que ele. Pra ter uma ideia, né? Lá na época de Saul, Deus disse que Davi era mais justo, que era melhor que Saul, que ia passar o reino para alguém melhor que ele. Aí nesse episódio Deus disse que Urias era mais justo que ele, mesmo sendo estrangeiro, né, que era um heteu. E Davi acaba cometendo também, junto com o adultério, a mentira e o assassinato. Aí depois vem o Natan e lança no seu rosto tudo que ele havia feito. Esse episódio ele nos ensina uma coisa bem interessante. O Davi, praticamente para encobrir um pecado grave,
comete um outro, e para poder corroborar esse outro, vai cometer mais um. É preciso vir um profeta, né? Samuel já estava morto, já estava pó, né? Na terra já. E que é o Natan. E para que ele pegue Davi no pulo do gato, como nós falamos aqui no norte, ele vai contar uma parábola bem simples para o Davi, para ver se o Davi caía em si, para ver se ativava no Davi o senso de justiça dele, porque ele tinha esquecido, literalmente. O pecado vai cegando, gente, vai cegando. Quanto mais você alimenta, pior fica. Ele não chega e diz: Davi, o Senhor me mostrou que tu fez um erro terrível, né? Tu cometeu um adultério, matou o homem de uma mulher e ainda assim deitou com ela antes mesmo de matá-lo. Ele não ia de primeira, né, vamos dizer assim, ceder, ele ia criar resistência. Mas o que é que ele faz, o Natan? Ele chega e conta uma parábola, né? Os irmãos que já leram o texto conhecem a parábola. Uma parábola muito simples. Havia um homem, uma fazenda simples, tinha uma cabritinha, ela era de estimação, era o pet da família. E aí, naquele momento, né, Davi ouvindo a história, e esse homem, tendo essa pet aí, tinha como vizinho um grande fazendeiro, um grande produtor de animais, tinha muitos animais. Chega, visita na casa desse grande produtor e, ao invés dele matar um dos seus animais, dos milhares que ele tinha, ele vai e mata a cabritinha de estimação do homem do lado, vizinho pobre, para dar de comer aos seus convidados. O Davi, nesse momento, dá um pulo do trono, assim: onde é que está esse safado que eu vou mandar matar ele agora? E é quando o Natan olha para ele e fala: esse homem safado é tu. E é quando o Davi cai em si, né? Parece que passa o filme na cabeça dele e ele fala: realmente eu pequei contra o Senhor. Ou seja, o Davi ele aceita porque primeiro o Natan desperta nele o senso de justiça e depois ele faz ele olhar no espelho dizendo: esse senso de justiça é contra ti mesmo, Davi. Tu fez isso, esse homem é tu, esse homem aí, da história que eu contei. E, ou seja, é uma estratégia, inclusive, muito boa que o Natan fez ali para que Davi se tocasse, porque, como eu falei, o pecado ele vai acabando corroendo na pessoa o senso de justiça, o bom senso, né? E a pessoa vai acabando se anestesiando, vamos dizer assim, né? Para poder ir aceitando-se tal como ele está cometendo ali o erro. E a gente infelizmente vê que a partir desse adultério, desse assassinato, Davi aceita as consequências, mas o Natan diz para ele: calma, o Senhor diz que tu não vai morrer dessa. Ele te perdoou, mas também segura a pancada que vai vir depois. E nós vamos ver uma série de situações, de ocorrências dentro da família de Davi. Começando pelo fato de que o que gerou-se daquele adultério, né? A mãe ali, no caso dessa criança que é gerada, a Betseba, já está triste por causa do assassinato, né, do Urias. A Bíblia diz que ela chora por ele e tudo, e o Davi, para consolá-la, traz ela para o palácio e após um tempo a toma como esposa. E aí o Davi depois vai, né, orar para que essa criança não morra, né, não seja levada, mas ela nasce doente e tudo, e infelizmente veio a falecer. Isso é a ponta do iceberg aí para todo o acontecimento que vai vir no meio da família de Davi. Pois é, essa história aí do Davi não se olhar no espelho abre um paralelo pra gente, né? Às vezes a gente se acha crente, cristão, né, defensor dos bons costumes, e a gente se vê ainda em pecados graves, né? Quando é outro que comete, a gente quer, não, tem que pagar, tem que ir pra cadeia. Às vezes é até cristãos que apoiam linchamento público. É isso mesmo, o cara tem que morrer, roubou, tem que ir pra cadeia, mata logo, o cara tá... E não é assim, né? E quantos pecados nós não cometemos, né? A gente deveria aprender com essa história aí de Davi, que às vezes a gente critica tanto o outro, mas também a gente acaba cometendo erros iguais ou até piores, né? O próprio Jesus diz para aquele que está de pé, olhe para que não caia, ou seja, é muito fácil julgar o pecado alheio. Se fôssemos julgados, né, por nós mesmos, ninguém nos julgaria, porque a gente procuraria melhorar, estar sempre
seguindo a justiça, né, a justiça divina. Mas às vezes a gente quer aplicar a nossa própria justiça, ou seja, só é pecado aquilo que eu não faço. Aquilo que eu faço, às vezes a pessoa tenta relevar, ou ela faz, diz que é pecado, e aí só quando o outro comete que é pecado. Ou seja, essa história aí de Davi nos mostra muito bem como o ser humano, né, às vezes é hipócrita, né? Principalmente nós que somos falhos e pecadores. A gente não percebe às vezes o pecado que a gente comete, e é necessário alguém vir de fora e apontar: olha só, não tá vendo o que tu tá fazendo aí? Olha só, é tu mesmo que tá cometendo este grande e terrível mal. Exato. É bom também pontuar o que a partir deste episódio, Davi ele vai também ser conhecido por outras características. Era um bom rei, porém um péssimo pai. Ele acaba ocorrendo situações na família dele, como por exemplo, o primeiro filho dele, né, apontado ali no início do livro de Samuel, do 2 Samuel, que é o Anon. Ele vai desenvolver uma paixão meio louca pela própria irmã, na verdade meia-irmã, né, filha de outra mãe. E o cara fica com um tipo de mesmo uma atração ali louca pela própria meia-irmã. Ele tinha um amigo que já não prestava, né, que a Bíblia até diz que esse amigo dele era uma pessoa sagaz. Ou seja, atualmente acredito que se fizesse uma análise em cima desse amigo aí do Anon, era um sociopata, com certeza. E ele vai estrategiar algo e dizer pro Anon: faz assim, 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 te faz de doentinho, e aí a tua irmã vai cuidar de ti, tu vai fazer assim e tal, e tu pega ela. Ele praticamente de modo frio, calculista, ensina o Anon como literalmente abusar da irmã. E assim o Anon faz, né? Inclusive tem um sentimento de remorso terrível após fazer isso. Ele não queria nem olhar mais para ela, porque foi dar conversas ali para um amigo, né, sagaz ali. E ao fazer isso, o Absalão, o terceiro filho de Davi, se não me engano, né, que muito amava a sua irmã Tamar, filha inclusive da mesma mãe ali com Davi, fica irado porque Davi não repreende Anon, né? Poxa, o meu pai era para pegar esse meu irmão aí e repreendê-lo, fazer alguma coisa com ele, enfim, botar num calabouço. E o Davi simplesmente não toma uma atitude brusca para corrigir aquilo. Absalão vai idear um estratagema depois de um tempo, como dizemos aqui na minha região, ele não espanta o irmão, né? E ele vai, infelizmente, cometer assassinato, matando o irmão, né? Num jantar, inclusive. Ou seja, o meu pai não fez, eu vou fazer. E começa uma sequência de desastres ali na vida, na família de Davi, porque ele não era um pai que tinha pulso forte como ele tinha com os inimigos dele. Pois é, Davi tinha tudo para ser ali perfeito, né? Já havia recebido promessas que a sua casa seria eterna, que o filho construiria quando ele decide no seu coração construir uma casa para Deus, né? Esse aí é episódio bem polêmico. Aí Deus disse que ele que ia construir uma casa, ou seja, uma dinastia, uma herança, sempre que haveria um rei para sentar no seu trono. E tudo bem, né? Aí acontece a questão do Urias aí, da sua esposa, inclusive a Bíblia cita várias vezes, né? Que Davi andou todos nos caminhos, sempre andou no caminho do Senhor, menos quando, naquele caso da mulher de Urias, ainda fala que é a mulher de Urias. Ou seja, não era pro Davi ter se engraçado pro lado dela. Aí Amnon, que era para ser o grande cara que ia construir esse templo, acaba cometendo um crime aí terrível, um grande pecado. E aí por justiça, né, querendo fazer justiça com a sua própria mão, o Absalão vai lá e mata o seu irmão por causa do que ele havia feito. Aí sim Davi quer ser o cara, né? Ele meio que exila o Absalão, fica um tempão fora, aí Absalão consegue ali com alguns estratagemas ser trazido de volta para Jerusalém, mas não para ver o rei. E aí ele, lendo a Bíblia, né, ali no livro de Juízes, ele vê que Sansão tinha colocado fogo na seara dos filisteus. E aí, para chamar a atenção de Joabe, faz o mesmo, né? Aproveitando que o campo dele era colado no de Joabe, como um bom leitor da Bíblia, ele vai lá e faz. E aí chama a atenção de Joabe, e Joabe consegue fazer esse meio campo. O Joabe, inclusive, é
é um cara que vai aparecer bastante. É desde aquela que ele fica do lado de Davi, ele mata o Abner, quase colocando tudo a perder na coroação de Davi, né? Davi já tinha feito já o seu motim ali, a sua estratagema com os anciãos, com Abner, e quase que Joabe bota tudo a perder matando o cara. E Joabe consegue, Joabe é o que toma a cidade de Jerusalém, por isso que retoma o seu posto original. E ele faz esse meio campo, né, com Absalão. E aí Absalão começa o estratagema de tomar o reino de Davi. Ele já fica com raiva de Davi e tenta tomar a sucessão do trono meio que na marra, né? Ou pegar e assassinar o seu próprio pai, né? Ele fica ali na entrada da cidade e fica mandando as pessoas que vão se consultar com Davi, né? O rei também trabalhava como conselheiro, como juiz, né? Julgando algumas causas. E ele fala, não, meu pai não tem tempo para atender vocês, né? Vão para casa de vocês, mas quem dera, né? Se eu fosse o juiz sobre Israel, né? Eu ia dar atenção para você. Aí ele começa igual o bom político, né? Nessa época, carregar a criança no colo, a sair no meio do povo, a comer pastel, né? Andar na periferia. Aí ele abraçava, não deixava que o pessoal se ajoelhasse, não, abraçava, beijava a pessoa. Ô, meu querido, volte em paz. Aí ele conquistou o coração do povo. Aí ele foi lá para Hebron dizendo que ia sacrificar. A mesma cidade que Davi reinou durante 7 anos, ou seja, era uma cidade ali que já tinha um trono, uma época, e fala que era o rei de Israel e vai para cima de Davi para tentar tomar o seu trono, para matar, e Davi tem que fugir, né? Exato. Absalão deu tanto trabalho para Davi, mas como nós falamos, Davi, como pai, não tinha esse pulso forte. Preferiu, às vezes, ficar correndo na frente de Absalão, quando Absalão adquiriu ali até uma certa força, né, militar, para apoiá-lo nessa empreitada de tentar tirar o trono do pai. E o Davi preferiu ficar na defensiva, mas não chegou a enfrentar realmente o Absalão. Era o Joabe, né, o dito general de Davi, que já estava já por aqui com o Absalão. Não bastava o episódio do campo, ele estava dando muito trabalho, porque quem realmente estava batalhando as batalhas de Davi era o Joabe, e até porque ele era realmente o braço direito de Davi na questão da guerra. E o Joabe estava tão já pé da vida com Absalão que quando chega até ele um mensageiro dizendo: o Absalão está pendurado numa árvore, ele tinha cabelos muito grandes, tinha uma formosura e tudo, e os cabelos deles enroscou em galho de árvore, ele estava pendurado. E o animal em que ele estava montado saiu embora direto e ele ficou lá. E o Joabe simplesmente olhou pro mensageiro e falou: por que tu não matou logo? Se tu tivesse matado, eu te dava umas peças de prata agora. Então ele não perdeu a oportunidade, foi lá e matou a Absalão. Davi não fica aliviado por isso, ao invés disso ele vai chorar e vai prantear, né, por Absalão ali após essa morte aí. Pois é, né? Joabe não tinha onde colocar a lança, falou: já sei onde eu vou colocar essa lança. Aí perfurou. Lembrou lá do que Saul estava tentando fazer com Davi, né? Falou: deixa eu te ensinar aqui, Davi, Saul, como é que você faz. Aí espetou o pobre do Absalão todinho. Aí Davi, ao invés de comemorar, entre aspas, né, como um bom pai, é engraçado que na hora de chorar ele chora, né? Mas na hora de corrigir para o filho não virar uma peça rara, não, ele vai o filho fazer as presepadas que ele faz todo Israel sofrer junto, né? Davi tem que abandonar, tem que atravessar o rio, ele vai lá para região muito, inclusive a mesma região que os filhos de Saul, o filho, né, o Isbaal, vai fugir e vai estabelecer o seu reino, né, lá em Manaim. E fica lá sendo sustentado por um senhor lá já de idade. Inclusive ele quer ser beneficente, né, com esse senhor depois que volta. E começa a chorar porque o seu filho tinha morrido. E os seus soldados ali que tinham acabado de vencer, né, vamos comemorar a vitória. O Davi tá triste, bora chorar também. Aí tem que Joabe pegar ele, sacudir e falar: cria vergonha na tua cara. O pessoal tá dando a vida aí
a culpa toda é tua de ser um péssimo pai e o pessoal tem que se matar lá pra... Um bocado de gente morreu hoje por causa da tua responsabilidade. Aí ele dá uma ameaça, tipo assim, rapaz, se tu não descer agora e se alegrar e comemorar a vitória, tu vai ver o que é bom pra tosse, né? Meio que já falando, rapaz, tu vai deixar de ser esse rei de Israel aí, ou eu vou eleger outro, ou eu vou tomar o teu trono, já que tu é muito fraco. Aí Davi vai lá e se acalma, e aí começa o caminho de volta a Jerusalém. Aí a gente vê novamente o episódio das tribos brigando. Quem é que vai trazer Davi de volta? Vai lá os judeus, né, os judaítas, melhor dizendo, que ainda não é judeu como a gente conhece hoje. Mas eles voltam lá, né, trazem Davi, aí os israelitas vão lá e falam, rapaz, por que vocês não chamaram a gente, né? Vocês acham que são melhor que a gente? Aí falou, não, Davi é nosso parente aí, a gente ungiu ele primeiro, a gente tem mais direito. Falou, não, nós temos 10 vezes mais direito que vocês. Aí eles falaram, aí começaram a brigar, né, responderam de uma forma mais dura. Aí levantou um filho de Belial lá, chamado de Seba, né, um revolucionário aí, um dissidente, aí falou, subiu as hashtags aí que vão ser retuitadas mais tarde, né, hashtag o que temos nós com Davi, hashtag não temos herança com o filho de Jessé, hashtag as suas tendas, ó Israel. Aí o povo que dizia que merecia mais Davi, abandonou ele, né? Aí lá vai mais uma rebelião que Davi tem que enfrentar, né? Vai para Jerusalém, fica lá há pouco tempo, mas ele falou, bora logo acabar com esse Seba aí, senão ele vai causar mais prejuízo que o Absalão. Na verdade, dá para perceber que conforme Davi larga a mão da sua própria família, ele acaba se mostrando fraco ali dentro do reinado que ele estava tendo em Israel. E nós vamos ver Absalão tentando tomar o trono do próprio pai, por achar o pai fraco, né? Não estava errado de certa forma. Assim que ele resolve o caso do Absalão, aparece o tal Seba, né? Filho de Bicri, se eu não me engano. E ele vai tentar agora uma nova rebelião, ou seja, aquela ideia, às vezes, de achar, porque só lembra ao longe, né, da história de Davi, depois que o Saul saiu de cena, entra Davi, teve o episódio da Betseba, mas resolveu e pronto, foi um reinado que o Senhor ali e tal trouxe prosperidade sobre Israel. Olha, não foi bem assim, né? Foi bem enrolado, exatamente por causa que Davi, após inclusive esse período, esse episódio da Betseba, do adultério, começa a perder a mão com a própria família. Nós vamos ter uma orientação lá no Velho Testamento, fazendo aqui no Novo Testamento, fazendo um paralelo, que aquele que quer cuidar da igreja de Deus deve ser uma pessoa de boa referência e um bom pai, né? Um bom chefe de família. Isso é necessário porque a história de Davi nos mostra que péssimo chefe de família não está dando conta de cuidar de uma turma pequena, vai dar conta de cuidar de um povo enorme. Então acontecia também essa orientação no meio da igreja, né, fazendo um paralelo, tá, gente? Não é dizendo que aqui já tem igreja, não, que fique bem claro. Que aquele que desejava, né, o episcopado, boa coisa deseja, beleza, né, está guiando ali os irmãos e tudo. Mas para isso tinha que também ser uma pessoa que deveria ser referência na família, ser um bom chefe de família. Não conseguia gerir direito a própria família, vai gerir a igreja de Deus? Infelizmente temos aí muitos casos. Só que o povo tolera porque infelizmente hoje em dia o que vale é o título, né? Não são os frutos, as boas obras. E o povo viu o título no nome do caboclo, PR na frente do nome, pronto. Tá tudo certo, importante. A família pode estar se acabando aí, a família dele, como exemplo. Pois é, a gente tem essa ideia de que o reinado de Davi foi reinado de paz, né? Que ele reinou ali com mãos de ferro, com o tempo todo Israel idolatrando ele, mas não era bem assim. O reino ele passa por muitos conflitos. A gente pode até pegar um paralelo lá com a época dos juízes, né? Os juízes era direto o povo o tempo todo ali de um juiz para o outro e eles não estavam na época de Davi assim tão quieto, né? Tanto que rapidamente
ele meio que se vende para Absalão, né? Absalão conquista o carinho do povo muito rápido. Ou seja, Davi não é aquele rei que era 100% certo e tudo. Aí, depois desse caso, parece que se estabiliza um pouco. Apesar de a gente ver alguns episódios aí que a gente não sabe ao certo se são cronológicos. Ali no capítulo 21 a gente vê uma grande fome que há em Israel. A gente não sabe se é depois imediatamente após esse caso de Absalão, dessas revoltas ali internas, ou antes, né? Mas é um episódio também que é bem enigmático, já fazendo uma ponte lá com os gibeonitas, né? Que a gente falou em Josué, que haviam feito uma aliança com o povo de Israel, e o povo era obrigado a cumprir aquela aliança. E o que fez Saul, né? Quando ele começou com umas reformas, fazendo umas reformas ali religiosas, né? Tentando fazer uma reforma, apesar de não fazer uma reforma ao nível de Davi. Uma das reformas foi expulsar os feiticeiros, os adivinhos, que a gente vê lá na época, apesar de consultar depois, né? A Pitonisa, ela fala isso, né? Que Saul mandou expulsar todos os feiticeiros e tal. E também ele foi tentar se vingar dos gibeonitas, apesar de não ser uma batalha justa, né? Que eles tinham feito e tal, apesar de ter agido com astúcia, eles fizeram e juraram em nome do Senhor. Então Saul tentou persegui-lo, acabar com os gibeonitas. E aí, por causa disso, Deus manda uma fome aí de 3 anos sobre o povo de Israel, né? Depois de muito tempo do reinado de Saul. Eu deduzo, né, inclusive lendo esse episódio, que tenha sido logo no início do episódio de Davi, exatamente por causa que tá meio que bem mais próximo do momento em que ocorre ali o de Saul, né, de ter eliminado os gibeonitas, porque como nós falamos em outro EBcast, já iniciando aí os livros do Velho Testamento, não necessariamente está em ordem cronológica certos episódios. Lembra, os livros podem estar sendo compostos a partir dos relatos registrados e da oralidade daqueles fatos. Então a questão da ordem cronológica pode estar muito bem ali alterada, né? Que fique bem claro isso aí. Pois é, a única coisa que a gente sabe é que depois daquele episódio de Mefibosete, né, que ele é poupado, para encurtar a história, né, o motivo é que Saul tinha matado e perseguido injustamente os gibeonitas. Então os gibeonitas falaram para Davi, manda aí 7 homens de Saul para que a gente enforque, né, e se vingue dele. Aí Davi deu os filhos aí da concubina e da filha de Saul, né, e poupou o filho de Jonatas, porque tinha feito todo essa aliança com ele, né, durante quando Jonatas ainda estava vivo. Então ele poupou, mas dá para entender mesmo que é logo no começo do reinado de Davi. Exatamente. Chegando aí no final do nosso episódio, do nosso EBcast, Davi, como nós vimos, ele não é este super rei. Não precisava ser, ele só precisava ser o homem segundo o coração de Deus, ou seja, que cumpriria certos requisitos que o Senhor precisava para aquele momento e tempo em Israel. Unido, como bem falou o irmão Felipe, debaixo da mesma coroa, as tribos, que como já falamos desde lá dos Juízes, era muito diversificada e não se viam como um único povo, né? O que faziam se eles verem como o povo, né, escolhido, eram ter em comum a lei, as orientações mosaicas ali, mas eles mesmos não se viam de modo uníssono, né, único. E Davi faz este papel, por ser segundo o coração de Deus, de juntar debaixo do mesmo reinado a todos. Fique bem claro isso aí. Mas como homem, como pai, foi um homem muito falhoso, e nós vimos aí, citando os episódios, o quanto de consequência trouxe para ele mesmo essas orientações. No final do reinado de Davi, ele vai ter algumas atitudes ainda tolas, como nós falamos desde o episódio do seu adultério. Ele começa a perder a mão como rei, né? E infelizmente
não dá para passar a mão na cabeça do Davi, ele começa realmente a não ter pulso firme aí para tomar decisões acertadas mais. E assim vai terminando o seu reinado. Pois é, ele tá ali sentado no seu trono, já dá para entender que ele é um pouquinho mais velho, né? E ele fala: Deus me deu todos as tribos de Israel, agora eu sou uma espécie de possuidor dos reinos vizinhos, né? Ele havia tributado, feito eles pagarem tributos, e tal. Agora eu estou ali, tenho dinheiro para fazer o que eu quero. Eu quero ver o tamanho do meu reino, né? Eu quero ver o quão grande eu sou, né? O quão top, eu sou o cara mesmo. Eu quero ver quantas pessoas ali se ajoelham diante de mim. Aí ele vai lá e fala pro Joabe de novo, né? O quebra-galho ali de Davi, e manda enumerar o povo. Ou seja, Joabe percebeu na hora que ia dar ruim, né? Que ia dar uma coisa muito que não ia ser bom. E sabia que não era algo bom que Davi tinha pedido, né? Ele viu que Davi estava querendo se crescer demais, como disse pra cá, né, David? Aí ele falou: rapaz, tem certeza que tu quer fazer isso? Não, vai lá e numera lá, que eu quero saber, né? Eu gosto de estatística aí, eu quero saber como é que tá crescendo, se a população tá ficando feliz e tudo. E aí acaba acontecendo uma grande tragédia. Exatamente. Infelizmente, Davi vai fazer, a partir da presunção dele, algumas ações, que é o caso do censo, e não era para fazê-lo, né? Era até perigoso ter dados dessa forma, só iria entregar para inimigos, inclusive, informação que iria dar desvantagem para Israel. E ao fazer isso, ele traz consequência para cima do povo, e depois ele pede para si tal consequência, inclusive. É complicado quando o homem de Deus ele vai chegando a um ponto em que ele começa a tomar decisões ali não mais acertadas, né? Isso com o Saul, o Davi e até com o seu filho que virá depois, nós vamos aprender uma coisa que é importante, gente. Eu friso aqui para a gente terminar essa parte. A questão da unção não vai blindar o homem de Deus de cometer imprudências. Aquilo que é chamado de unção, né, que é a separação, tá? Para quem de repente entende unção como poder, vamos ter até um minicast ainda sobre esse tema. Esquece, não é poder. Unção é separação, certo? O Senhor te separou para isso aqui, ó. Não vai capacitar o homem. Irmão, tem essa ideia no meio evangélico. A unção capacitou fulano. Não, irmão, o nome disso é dom. Tem nada a ver com unção. E nem capacitou o Davi para ser rei. Nós falamos desde o início. Foi forjado Davi em uma vida bem atribulada, de várias provações, para que ele fosse o rei que foi. E mesmo assim, no final da vida, ainda começou a fazer besteira como líder, já como rei estabelecido. E o nosso livro ele se encerra aí, né? Depois que Davi enumera o povo e Deus manda uma praga. Deus ainda dá a opção ainda para Davi se ele quer 3 anos ali de fome, aliás 7 anos de fome, se ele quer 3 meses fugir dos seus inimigos. Já tá velho, né? Rapaz, tanto que eu aprontei aqui com esses meus inimigos, eu não vou escolher isso não. Ou 3 dias, né, de peste. Aí ele escolhe a peste e morre muita gente por causa do pecado dele. Ele quis tanto contar o número que acabou diminuindo muito mais, né, a quantidade, né, de súditos ali. E acaba fazendo um sacrifício, né, e a praga acaba. E assim termina a segunda parte desse livro. Como nós falamos, é um livro só, né, originalmente. Aliás, uma compilação de livros. Mas ainda não acaba a história de Davi. No próximo livro ainda vai fazer coisas um tanto quanto suspeitas. Exatamente. O final da história de Davi é literalmente sendo cuidado por uma moça, né, Abisag, inclusive, né, não está registrada aí no livro de 2 Samuel, mas a gente ainda vai citar isso em um momento e quando chegar aí os próximos livros. E ele vai acabar como um velho, né, sempre ali com frio, né, sendo, inclusive, diz no texto, não no livro de 2 Samuel, que essa moça não é uma moça tomada por Davi, ou seja, quando diz isso o livro,
É porque Davi, como falou o irmão Felipe, não dispensava nem ninguém que atravessava a frente dele, né? Era mulher, já era. Ou virava concubina ou virava esposa. Então ela não vai ser uma concubina nem uma esposa, ela vai ser literalmente uma cuidadora dele como idoso, enfim. E assim ele termina a sua vida, né, ali como um velho decrépito, né, e tudo, mas numa vida como rei, né, vai até o final realmente o reinado da sua vida ali. Envelhece dessa forma. Bem, a gente vai ficando por aqui porque a gente não vai adiantar, né, Felipe? Aí coisas do próximo livro, senão a gente adentra e o tempo fica longo demais. Mas a gente termina bem aí a história de 2 Samuel, do livro. Eu sempre faço convite, não somente nos minicasts, mas e também nos textos fora de contexto. Vá você lá no livro, leia com cuidado. Bíblia não é para ler igual mantra, para dizer que você cumpriu a tua leitura bíblica diária. Não é para ler correndo. Irmão, lê com carinho. Lê com cuidado, com olhos clínicos em cima do texto, né? Hoje nós temos aí as ferramentas de pesquisa na internet. Que palavra é essa? O que significa isso? Que lugar é esse? Dá aquela olhada, vai fuçando, vai aprendendo e o Senhor vai te esclarecendo aí a intenção dos minicasts, dos EBcasts, texto fora de contexto aqui do canal, é te motivar a você mesmo estar aí cavando aí preciosidades nas escrituras. Exatamente, examine as escrituras, né? Não somente leia, estude, medite, aprenda, é só para atiçar a sua curiosidade, né? Então é isso, pessoal, siga-nos aqui no YouTube se você não é inscrito, também nas plataformas de áudio se você não tem tempo para assistir, né? Às vezes você está no carro ali e quer ouvir, tem no Spotify e tem no Google Podcast. Também temos postagens no Instagram e no nosso TikTok, que a gente está dando uma organizada agora, né, David? Em breve a gente vai estar mais ativo. Lá tem umas partes lá do minicast e dá para acessar agora o canal no YouTube direto pelo canal do TikTok. Então siga-nos lá também, que a gente vai fazer outros tipos de vídeos, né? Vídeos mais curtos, porque a plataforma exige, mas talvez a gente esteja até respondendo questões. Às vezes as pessoas deixam questões no comentário aqui e a gente não tem tempo de assistir, ou melhor, de responder. Às vezes a gente está muito ocupado e já tem outro vídeo, outro webcast já em cima e não tem tempo para responder, mas lá no TikTok talvez a gente responda. E é isso, pessoal, aqui seu irmão em Cristo Felipe Lopes, me despeço de todos vocês orando para que Deus abençoe você e toda a sua família. Graça e paz. Até o próximo EBcast, também aqui com o irmão David Brito. Graça e paz.